Glória a Deus. Ah, Deus poderoso. Minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. É, meu irmão. É, meu amado, minha amada. Estamos aqui novamente, né? Vamos começar a nossa live. Enfim. Ainda estou eu aqui tentando posicionar melhor aqui a câmera, as câmeras, enfim. E as informações que a gente vai lendo, vai trabalhando, né? Olá, Maurício. Tudo bem, meu amado? Boa noite. Glória a Deus. A paz, irmão. Estamos juntos aí. Que Deus tem o melhor pra gente, né? A gente está nessa fé. Que Deus Todo-Poderoso tem o melhor para nós. E hoje a gente vai estar finalizando o estudo do Sermão do Monte, né? Depois de várias semanas que a gente vem, né? Meses até, que a gente vem pegando aí a gente vem estudando o maior discurso, no maior sermão de Jesus nos evangelhos, né? Assim, aquele sermão mais, vamos dizer assim, mais rico, mais contundente em relação ao ensino dele, a tudo que ele traz, né? De tudo que ele falou ali, ele está muito bem resumido, está muito bem alicerçado, fundamentado, né, nesse sermão, onde ele fala de tudo, ele dá o caminho para o entendimento do Pai, onde ele nos ensina a orar, como jejuar, do amor, como a gente se relaciona com o nosso próximo, como a gente se relaciona com o inimigo. Fala, né, dos nossos deveres, fala dos nossos direitos, das bem-aventuranças, quem somos nós, né, os bem-aventurados. Fala da nossa herança, fala da paternidade, né, a paternidade de Deus, o nosso Pai. Ele divide o Pai conosco, né? Então, assim, é tremendo, porque ele assegura, né, de que o Senhor Deus Todo-Poderoso é nosso Pai, nos incentiva a chamar Ele de Pai, ainda fala nosso Pai, Pai nosso que está no céu. Então, assim, é muito tremendo isso, né? Então, ele fala que Ele é o cumprimento da promessa, cumprimento da palavra. Ele, ali nesse sermão que começa em Mateus 5, né, vai 5, 6 e 7, agora ele fecha em Mateus 7,
né, do 24 ao 29, onde a gente vai estar ministrando hoje sobre essa finalização, né, do sermão, né, do sermão do monte ou sermão da montanha, como dizem alguns, né? Então, assim, é algo muito poderoso esse sermão, é algo muito maravilhoso. E ele termina o sermão, né? Ele termina a palavra, a ministração, diz assim que havia uma multidão seguindo ele assenta numa montanha, e todos se assentam também, os discípulos mais próximos a ele, e ele passa a ministrar ali para aquela multidão, né? E a pregação dele é muito contundente, é muito forte, é muito poderosa, é uma palavra, né, de autoridade. A gente vai estar falando sobre isso também, né? E que nesse momento ele faz a ministração dele, ele abençoa todo aquele povo, né? E eles saem dali com um alimento sólido, né? Saem dali sabendo o que devem fazer, de uma simplicidade muito grande, mas com uma profundidade também muito grande. Então, assim, Jesus encerra essa ministração. Com Mateus 7, de 24 a 29. E eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, Mateus 7, a partir do verso 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então a gente vê assim, nessa palavra, duas pessoas, duas casas, duas empreitadas e dois resultados distintos. Os dois tinham o mesmo objetivo, né? Construir uma casa. O objetivo deles era o mesmo. E basicamente eles tinham os mesmos materiais, né? Ou seja, receberam o mesmo ensino, né? É disso que Jesus está falando, né? Receberam o mesmo ensino. Então tinham os mesmos insumos para a construção. Mas eles construíram por processos diferentes. Processos diferentes. Eles, apesar de terem o mesmo ensino, apesar de ter ouvido a mesma palavra, apesar de conhecerem Jesus, apesar de terem a mesma base. Oi, Renatinha, boa noite. Né?
eles seguiram caminhos diferentes, processos diferentes e obtiveram resultados diferentes, né? Assim, o processo é fundamental quando você constrói algo, né? Eu gosto muito, né, da versão de Lucas sobre essa mesma palavra, sobre esse mesmo trecho. Olha como Lucas diz sobre a construção da casa, né? Está lá em Lucas 6, a partir do 47. Lucas diz assim: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse o homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou, e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou. A casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu sua casa sobre a terra. Em Mateus fala sobre a areia, aqui fala sobre a terra, né? Sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Então, assim, o que é que Jesus está falando? Que o processo de construção da casa determina sua solidez. A forma como a gente lidar com o ensino determina a solidez da nossa fé. A prática, mais simples que seja, do ensino determina essa solidez da fé. O discípulo de Jesus, ele escolhe procurar o caminho estreito, buscar o caminho estreito. Então, assim, quando a gente escolhe praticar o que Jesus ensina, né, que a gente, na verdade, está escolhendo a porta estreita. E ao buscar entrar por essa porta, pela porta estreita, a gente encontra a porta e aquele que é a porta. E também é o caminho. Ah, meu amigo. Então, a prática do ensino de Jesus pelo discípulo determina a solidez dessa fé. Determina a fortaleza da nossa fé. Pode bater água, pode ser o que for, pode acontecer o que for, que a casa não cai. Então, assim, o processo de entrar pela porta estreita e se apertar na passagem pelo caminho estreito e apertado nos leva para a bênção. Então, a gente vê o seguinte, que a construção da casa com alicerce exige muito mais esforço, porque tem que cavar fundo, irmão. É o que está dizendo aqui o evangelista Lucas. É assim que Lucas está dizendo, cavou fundo.
em Lucas também diz que Jesus falou assim: esforçai-vos por entrar na porta estreita. Então existe a nossa determinação e a nossa responsabilidade do que a gente realmente quer. A questão da obediência à palavra, ao mandamento e de andar no caminho dele, de praticar a palavra, é uma responsabilidade nossa. É nossa, né? E a questão do cavar, o processo de estabelecer o alicerce, não é somente cavar, mas é cavar fundo. Não é cavar raso ou qualquer coisa, ou de qualquer maneira. Isso é a casa sobre a areia. O que ele diz e esclarece para a gente em Lucas, que é um cavar, um buscar, um procurar e cavar fundo. Porque a rocha que é alicerce, essa base está lá no fundo. Essa é a chave para a gente manter a nossa fé alicerçada em Deus. É a obediência ao ensino. Mas só que é um ensino que não é simples, não. É simples para ele falar como é, mas é difícil de cumprir. Pela carne a gente não cumpre. Então a gente precisa de um ajudador, a gente precisa do Espírito Santo de Deus para que a gente possa entrar pela porta e trilhar pelo caminho apertado. Porque amar o próximo como a si mesmo é um desafio. Amar o inimigo e orar pelo que nos persegue é um grande desafio. Não pensar mal sobre aquele que você fica com raiva, que te pisa, menospreza, é difícil. Se não for pelo Espírito, você se deixa levar pelo coração. Você sofreu uma injustiça e não se revoltar, de xingar aquele maldito, e não se deixar pela raiva, pelo ódio, e de guardar rancor contra aquela pessoa, é difícil. E esperar o momento da vingança, é difícil. Não é mole, não. Mas o Espírito Santo é capaz de nos fazer assim. O Espírito Santo é capaz de nos ajudar a cavar fundo. Nos ensina a cavar. E a cada nova experiência com Cristo, nessa área, em todas as áreas do relacionamento com o próximo, em todas elas, sejam desde os mais próximos, familiares, o povo de casa, marido, mulher, filho, sogra, sogro, aquele relacionamento mais próximo, quanto aquele que a gente se relaciona no cotidiano, no trabalho, escola, etc. Os relacionamentos é que estão em voga, amigo, de como você reage a cada ofensa. Como é a sua reação em relação à ofensa? Quando ele diz de dar a outra face, Jesus não estava falando de agressão física, irmão. Presta atenção, Jesus está falando de ofensa. Ele está falando, se você vai ser ofendido, não, o que a gente faz? Se afasta, vai embora, dá de mão. Não, meu irmão, toma aí a tua vida, estou aqui para ficar. Mas o que ele fala para você é não se afastar, não desistir, para ficar ao alcance de receber outra ofensa e dando a outra face. A outra face é você ser ofendido de novo. Mas ficar ali, não desistir daquela vida. Não desistir.
Não desistir. E não é ofensa do humano, das reações do humano contra a ministração, seja ela, por exemplo, né, seja ela por vida, seja qualquer tipo de testemunho que você possa dar. Então, porque você fala, você ministra e você prega por aquilo não só que sai da tua boca, mas daquilo que você é, por quem você é, do teu exemplo de vida. Não é verdade? Né? Pois é. É a profundidade das riquezas, né? Do conhecer a Deus. É isso aí, Maurício. Né? Ora, então a gente está vendo que a busca da rocha, do cavar o alicerce, a busca da rocha é o principal da construção. Não são as paredes, mas a busca do cavar até encontrar a rocha. Esse é o grande esforço. E esse é o grande desafio para nós. E ali, ao encontrar a rocha, criar ali, né, as sapatas, criar ali o alicerce, edificar ali a tua casa, fincar ali nele a sua base de vida. Esse é o desafio. Esse é o mais importante da construção da casa, né? Então, a decisão por um tipo de construção é nossa. Porque o mandamento está dizendo, olha, entrai pela porta estreita e não pela porta larga. E chama de sábio, como aqui na palavra, por quem escolhe fundamentar na rocha, nele, Jesus. De praticar o ensino. O que ele está falando? Pratica o ensino. Vocês ouviram aqui agora um monte de coisa. Agora pratica. Se você não praticar, você é um insensato. Está ouvindo e não está praticando. Então assim, ora, imagina essa construção dessa casa. Né? Vamos usar um pouco da nossa imaginação, né? Imagina que duas pessoas vão construir, cada uma delas, uma casa, né? No mesmo período, no mesmo momento, resolvem construir suas casas. Uma vai construir sobre a terra, a areia, né? Vai construir direto ali fazer o chão, vai subir as paredes e vai construir. O outro resolve estabelecer os alicerces dele numa rocha que ele crê que está nas profundezas daquela terra. E vai cavar aquela terra até encontrar aquela rocha. E não vai desistir de cavar. Vai cavar até encontrar. Porque ele sabe que aquela rocha está ali. Não tem dúvida. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou encontrar? A quantos metros está essa rocha? Qual a profundidade do buraco? Quanto? Eu vou cavar, porque eu quero encontrar. Então, a casa sem alicerces rapidamente começa a subir parede, né? Começa a subir a parede, você já vê tijolo, começa a subir parede, e as paredes são edificadas, começam, né? Você já começa, inicia, já vê a casa subindo. A outra, você não vê nada, só buraco. E gente cavando. Não vê nada. Não tem casa nenhuma, para você só vê buraco. Os caras são tatu, né? Aí a gente brinca, ri e tudo, mas o cara tá cavando. Enquanto ele não encontrou, ele não parou de cavar. Ele tá cavando. Enquanto isso, o outro já subindo parede, sobe, tal, já prepara o telhado, já começa a preparar o telhado, embolso, começa, né, a tratar das paredes, começa a tratar do piso, e vai subindo, a casa vai subindo. O outro ainda está cavando. Irmão.
cavando, cavando, né? Aí você já vê o outro telhado, já está pronto, já tem telhado, já está botando porcelanato, né? Bonito. E quando você passa na outra rua e vê o outro lá, agora que você vê que ele está começando a fazer os fundamentos, botando cimento, estabelecendo as sapatas, botando lá concreto. Você vai, cara, essa obra desse cara aí atrasou. Acho que não está dando certo, não. Mas ele está lá, fazendo Aí você vê os pilares, as vigas subindo, só um pedaço de ferro com cimento subindo. O outro, meu amigo, já tem telhado bonito, né? Com telha colonial, bonitando as paredes todas bonitas, lindas. Aí quando você passa na outra casa, agora que o cara está começando a colocar aparentemente um alicercezinho no chão para poder subir as paredes. E o outro lá está com a casa praticamente pronta, botando planta, fazendo jardim, fez lá uma garagem bonita. E o outro começa a levantar a parede agora. O outro já está com a casa pronta. Jardim, tudo, já chama para churrasco, o pessoal já vai fazer um churrasco na casa dele, inaugura. Linda, maravilhosa. A outra, você vê tudo ainda. Você vê as vigas, a laje, olha lá, tá a laje sendo batida, tá lá subindo parede. E você fala, meu Deus, dá para ver tudo daqui, tudo transparente, tudo a gente consegue ver a casa e tudo. O cara subiu um monte de viga para o alto, o cara vai fazer um prédio ou é uma casa? Vai ter 2, 3 andares isso aí, mas tá muito feio isso, gente. Tá muito feio, cara, parece um edifício alto e grande, mas tá tudo vazado. Não tem nada ainda, não tem nem janela. E o cidadão tá lá construindo. E o outro, pô, a casa já tá bonita toda, pô, o murinho, tudo bacana, cheio de árvore, até que vem a tempestade. Sempre tem uma tempestade na nossa vida. Não uma só. Sempre tem, né? E assim, uma casa, ela tem que ser preparada para resistir às tempestades. Obviamente existem tempestades e tempestades. Mas ela faz parte da vida da casa, se a gente pode dizer assim, né? Enfrentar tempestades. Né? Pois é, Natinha, são muitas tempestades. Muitas tempestades. E sim, faz parte da vida do homem enfrentar dificuldades. A tempestade vem para as duas casas. Não é que vem para uma e para outra não vem. Vem para as duas. Na mesma intensidade e com a mesma força, na mesma hora. São 2 ou mais tempestades seguidas, enfim. A vida da gente, né, é com muitas tempestades. Ora, mas diz a palavra ali no texto bíblico que uma, né, aquela bonita, aquela maravilhosa, caiu. Ela era muito linda. Ela ficou pronta antes. Ela aparentemente era perfeita. Era sensacional. Mas não era feita para resistir tempestades. Ou não estava pronta para tempestades. Ou não foi não teve, quem construiu não teve o juízo, não teve a prudência
de se preparar para a tempestade. Que cavou fundo, bateu a tempestade e, tranquilão, resistiu. Porque estava solidamente alicerçado na rocha que é Cristo. Assim, o construtor da casa sem alicerce, ele rapidamente alcançou o objetivo dele, que era construir a casa. Mas por um motivo que o texto não diz, mas que a gente pode concluir, pelo que Jesus diz que era por pura insensatez, ou seja, de não tá no seu juízo perfeito, não ser prudente, fazer de qualquer jeito, não ter o cuidado de executar as coisas ou de cumprir o ensino. Porque assim, muita chuva ou mesmo um enchente na vida da gente, que cobre a gente de água, a gente acha até que vai afogar, isso todo mundo passa, cara. Mas quando você está firmado na rocha, não vai haver ruína. A casa não vai cair. O mundo não vai acabar não vai cair sobre a tua cabeça. Agora, quando não tem o alicerce da obediência à palavra, só tem conhecimento e não prática. Quando eu digo conhecimento, é o ouvir falar. Não é o conhecimento profundo, é o ouvir falar. Ouvir o que Jesus falou, eu sei o que é, mas não pratico. Não vivo. Então, assim, apesar de eu ter duas casas, uma aparentemente mais rápida, mais bonita, né, aparentemente perfeita, mas é a casa que cai. A outra, toda por fazer, né, fundamentada muito mais tempo no fundamento para cavar, estabelecer os alicerces. Essa é a rocha, essa é a casa que fica. É a casa que não cai. Então, o conhecimento acompanhado da prática é insensatez. Concorda comigo? Uma conclusão lógica do que o Senhor Jesus está falando. É simples assim. Se o conhecimento do ensino não é acompanhado da prática, é insensatez. E agora a gente segue. Glória a Deus. Oi, Rose. Bom te ver, linda. Né? Então, vamos olhar agora para praticar. O que é praticar e o que é saber? Conhecer. Saber. Né? A palavra, uma coisa é a gente saber o que tá falando, a outra coisa é praticar. Então, assim, uma coisa, o que determina a sabedoria da obediência é a prática do ensino. Né? E o conhecimento sem prática é insensatez, é loucura. O pior é quando essa loucura do conhecimento sem prática leva à vaidade. Eu sei, eu conheço e tal. Ah, isso aí eu conheço, isso aí eu sei. Mas não pratico. Então, mais vale aquele simples que conhece a palavra e a pratica
do que aquele grande que conhece essa palavra e muitas outras, mas não a pratica. Um é sábio e o outro é insensato. Mas pensa bem, se um conhece e pelo conhecimento ser levado à vaidade por causa do conhecimento, não pode ser conhecimento. Se esse conhecimento acaba afastando ele do caminho do Senhor, esse conhecimento ele é contraditório. Esse conhecimento não pode ser conhecimento, ainda é superficial, percebe? Porque ele não está profundamente alicerçado, ele é superficial. Então, assim, ele não está completo. Percebe isso? Entendeu aonde eu quero chegar? De que esse conhecimento não é o conhecimento de Deus, o conhecimento que o Espírito nos dá, porque é superficial, porque ele não leva à prática. Se ele não leva à prática, ele é humano, é carnal, é terreno, é insensato. Ora, então, assim, dessa forma, o conhecimento só é completo se vier com a prática. O que diz a bem-aventurança? Pois são os humildes que têm herança do Pai. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra, ou seja, eles têm a herança do Pai como filho. É o que assegura Jesus, né? Palavra de Jesus na bem-aventurança que a gente viu lá no início do sermão, e assim ele inicia o sermão do monte com as bem-aventuranças. Então os humildes, que são capazes de olhar para si próprio e falar assim, não, esse conhecimento, esse ensino de Jesus é muito mais importante do que eu acho do que seja a palavra. Eu vou praticar o que ele manda, o que ele fala. Porque tem aí algo que é o conhecimento de Jesus, de conhecer a ele, de quem é ele, para que a gente possa obedecê-lo. Eu gosto muito de uma palavra, né? Assim, o apóstolo Paulo, ele falando de Jesus, ele diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Tremendo isso, né? Que Jesus é a sabedoria. Então, assim, se Jesus é a plena sabedoria de Deus, como fala o apóstolo Paulo, ele diz assim lá em Coríntios 24, olha só, 1 Coríntios 1, 24, ele diz assim, todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. No 30, ainda no capítulo 1, ele diz assim, portanto, pausou aqui, portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Jesus, a sabedoria de Deus. E mais, preste atenção nessa palavra de Colossenses. Importante você ter essa ligação com ele. Importante isso, né?
Colossenses 2:3. Nele, Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vou repetir para você. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Cristo é a própria sabedoria de Deus. É a sabedoria do Pai, revelada a nós aqui na terra. Se ele diz então que aquele que obedece a ele, que ouve as palavras e as obedece, será tratado como sábio. O que é o sábio? Fala para mim. O sábio é aquele que tem sabedoria. Você entende isso? Você percebe isso? Do que significa obedecer o ensino de Cristo? O que é ser esse discípulo que obedece? Porque você é discípulo dele. É dele, irmão. A tua paternidade é do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por isso que ele manda você chamar Pai Nosso, que estás no céu, santo seja o teu nome. Pai Nosso. Olha que lindo. Olha que lindo. Agora, vai vendo. Então, assim, em Provérbios, né, já fala que o temor do Senhor, já estou me encaminhando para concluir. Vou fechar a live sem ela me expulsar daqui. Sem acabar, bater 1 hora. Então, lá, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade, conhecer a Deus, é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Que isso, irmão. Como é que Jesus fecha o sermão dele dessa forma? Como é que ele nos ensina a obedecer, dizendo: vocês serão sábios se fizeram isso. Vocês terão sabedoria. Ainda em Provérbios, tem uma, assim, é muito, é tremendo demais essa palavra, né? É um texto um pouquinho grande, eu vou ler, a gente vai falar um pouquinho e depois a gente vai fechar, tá? Provérbios 8:12. Olha o que diz a palavra. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. Provérbios 8:12. Agora o 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. 14. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Agora pulando para o 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. 24. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Oh, glória! Aí dando glória aí, meu amado. 26. Eu ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo.
Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem o seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Jesus. Dia após dia tenho sido o seu prazer. Oh, glória! Sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. O filho falando do pai. Oh, glória! Regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Verso 32. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa, porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Então, amado, meu irmão, a prática do ensino de Cristo é vida eterna. Eterna. Cava fundo. Chegou a hora da gente estar alicerçado, cavando fundo para achar essa rocha que é Jesus, e achando, estabelecer e fincar os nossos alicerces e construir a base da nossa vida ali. E a construção vai ser tijolo por tijolo, dia após dia, andar por andar, e a gente vai construindo a nossa casa. A cada momento, a cada tijolo, a gente vai construindo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso aí. Assim diz o Espírito de Deus. Assim diz o Espírito Santo. Para a tua vida e para a minha vida. E assim a gente encerra hoje, né, a ministração desse sermão, do Sermão do Monte, né, e que esse ensino que está em Mateus 5, 6 e 7 seja algo fundamental na tua vida, que seja uma prática. Então você tem que conhecer essa palavra, e essa palavra tem que transformar a tua vida, tem que transformar o teu coração e transformar a tua mente. Tem que haver a metanoia, transformação de mente. Amém? E a partir de semana que vem, a gente vai pegar um outro sermão ainda no livro de Lucas. E a gente vai fazer o mesmo tipo de análise do ensino dele. E assim a gente vai estudando sobre ele, sobre o ensino dele. Quem era ele? Quem é ele? A sabedoria, o conhecimento, aquele que estava desde o princípio com Deus, o Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós e que nos concedeu vida. Ele é demais, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Se você o encontrou, amado, estabeleça ali a tua casa.
Eu queria orar por você e pela tua casa. E queria orar também por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas que vão ouvir essa palavra. E que ela seja uma palavra que vá edificar a tua vida. Cave fundo até encontrar essa rocha e ali estabelecer a tua casa. Senhor nosso Deus, eu quero abençoar hoje, meu Pai, todos os teus filhos, seus discípulos que hoje estão aqui. E no poder do nome de Jesus abençoá-los, Pai. Abençoar cada casa, abençoar cada procura pela porta estreita, cada cavada, cada Senhor com sua pá, com suas mãos, vão cavando até encontrar a rocha e ali estabelecer. Pai amado, eu abençoo cada um deles, cada ministério, cada vida, e os abençoo em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoo também aqueles que ainda, meu Pai, vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo, Senhor, e também vão ser abençoados, e essa palavra vai alcançar esses corações, Pai, de que eles ali vão se entregar a Ti e buscar e cavar, Senhor, firmemente, meu Pai, para Te encontrar e ter uma vida contigo, eterna, em nome de Jesus. E meu amado, só para a gente finalizar, a palavra diz ali que quando o Senhor acabou, o público estava atônito pela palavra de Jesus, porque ele ministrava com autoridade, e diferentemente dos escribas e doutores da lei. Então eu quero dizer para você que o que eles viam em Jesus, porque o que Jesus ensinava, ele praticava. Ele era e é o Evangelho vivo, a palavra viva. E que eles viam na vida de Jesus tudo aquilo que ele pregava, né? E o povo reconhecia isso, via isso, e que seja assim na tua vida, com a prática da palavra e do ensino de Jesus, e que você vai colher esses frutos. Eu quero profetizar na tua vida que esses frutos você vai colher, com a tua vida ser reflexo daquilo que você fala, daquilo que você prega, e que o ensino ministrado de Jesus possa nortear o teu comportamento, as tuas reações nesse mundo, e abençoar todos que estão à sua volta. Seja abençoado, meu amado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, meu amado. Recebe aí, que eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua vida, poderosamente. Amém. Vou concluir aí, né, o Instagram, que daqui a pouco já está apitando, né? Vamos terminar, e que Deus abençoe vocês, Rose, Renatinha, Tiago, né? Todos que se dispuseram a dormir mais tarde para estar aqui hoje. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que Deus abençoe maravilhosamente a vida de vocês, Maurício, né? Todos que entraram e todos os que ainda, né, estarão aqui, né? Luciana, né, Renata, que Deus abençoe, Machete, assim, que seja o Deus poderoso a abençoar vocês. Amém? Marina, deu uma pausada aí mais atrás, né? Mas voltou. Glória a Deus. Deus abençoe vocês e até segunda que vem.